bem? Olha, já é hora de planejar safra 23/24. Vamos dar play nessa safra e vamos pensar nas safras futuras também. E para ajudá-los nessa missão, o Laboratório Solo e Companhia lança essa semana uma série de 5 episódios desvendando a análise de solo. Nós vamos falar sobre vários temas, todos relacionados a essa etapa importante do planejamento. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre amostragem de solo. Vamos falar das diferenças, as vantagens, as desvantagens. E aí, você já escolheu o tipo de amostragem que você vai usar esse ano? Eu sou Laércia Moura, engenheira agrônoma do Laboratório Solo e Companhia, e vou ajudá-lo a fazer essa escolha. Vem comigo! Vamos continuar nossa conversa então aqui sobre a amostragem de solo. Nós temos hoje dois tipos de amostragem, a amostragem convencional e a amostragem de agricultura de precisão, por grid ou por zona de manejo, como for melhor. Vamos falar aqui que é cada uma e vamos falar as vantagens, desvantagens, para, à medida que você ver esse vídeo, entender melhor e saber escolher o que vai ser mais interessante aí para a sua área, tá bom? Então vamos começar por amostragem convencional. O que é amostragem convencional? É aquela, lembra que quando você liga no laboratório ou você nessas feiras encontra um protocolo de coleta, um folderzinho dos laboratórios, sempre tem esse modelo de coleta, que é aquele que nós orientamos separar toda a área em pedacinhos iguais como homogêneos por cor, por textura, por tipo de relevo, por tipo de vegetação, por aplicação de algum insumo. Aí você separando essa área, no máximo até 10 hectares, você vai coletar em vários pontos, de 0 a 20 ou de 20 a 40, vai misturar e fazer uma amostra só de toda essa área. Então logo vemos que esses resultados vai ser uma média de todos esses pontos que você coletou. E normalmente são de 5 a 10 pontos, que é o máximo, né? Como usa-se na amostragem convencional, ferramentas mais rústicas, enxada, enxadão, uma cavadeira. Quando dá no segundo, terceiro, quarto ponto já cansou, normalmente é na seca, né, que é feita a coleta, então o solo tá duro, tá difícil, tá debaixo de um sol de 40 graus e estão feitos poucos pontos. É assim a amostragem convencional. E ainda tem mais, alguns ensinam coletar nas bordas e no meio, fazer então 5 pontos e misturar. Isso é a parte mais errada. Então, a amostragem convencional, aqui no laboratório, a gente tenta orientar, nós temos folders para mostrar a melhor forma de fazer isso e com a máxima qualidade possível, né? Então, sempre foi feito assim, para demonstrar, para você conhecer a sua área química, física, biologicamente, mas de uma forma que é apresentado os dados médios. Você concorda comigo? Nós não vamos fazer a análise de cada ponto, nós vamos fazer a análise daquela mistura que você fez, né? Então, a amostragem convencional, ela apresenta esse problema, porque se a área tiver uma variabilidade, se tiver uma diferença de um pivô, por exemplo, de uma parte de baixo, da parte de cima, do lado direito, do lado esquerdo, essa amostragem não vai mostrar claramente, ela vai mostrar uma média, se for feita toda essa mistura. Mas assim foi feito por muito tempo e é feito até hoje, né? O que a gente diz, tudo que é feito com zelo, com capricho, dá bons resultados. Então, mesmo sendo uma coleta assim, mais simples, uma coleta de forma orientada, mesmo utilizando ferramentas rústicas, se for bem feita, ela apresenta muito bem os resultados. E são com eles que são decididos a quantidade de adubo, a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, sementes e por aí vai. Todas as decisões importantes para a cultura, né? Mas lá nos idos dos anos 80, na Europa, começou a aparecer mapas de produtividade. E ao mesmo tempo, nos Estados Unidos já havia
a aplicação de insumos à taxa variável. E isso chamou muita atenção do mundo, né? E no Brasil, um celeiro do mundo, não ia ser diferente. O que aconteceu? Nos anos de 1990 chegou aqui a tal chamada agricultura de precisão. Então imagina, dos anos de 1990 até hoje, 2023, olha quanto evoluiu, quanto andou, né? A agricultura de precisão, inclusive, andou junto com a agricultura digital 4.0, que é chamada 4.0 hoje. Isso quer dizer o quê? A agricultura digital resolveu que ia fornecer para a agricultura de precisão ferramentas capazes de funcionar corretamente com o intuito que tinha, né? Então, a agricultura de precisão, no sentido de amostragem, como é que ela é feita? Ela é feita por grid ou por zona de manejo. Isso é uma decisão do consultor com o produtor rural, né? E baseado em quê? O grid, ele é feito assim. Então, vamos fazer um comparativo. A amostragem convencional, nós coletamos lá, como eu expliquei, uma amostra a cada 10 hectares. Uma amostra composta, né? Que nós fizemos em vários pontos. Quanto maior o número de pontos, melhor. E na amostragem por grid, na amostragem da agricultura de precisão, você vai pegar essa área que você acha que é igual, né? Que tem vários parâmetros, né? Um achômetro é realmente ver isso dentro da área, ver o histórico de área, observar lá as condições, as características e propriedades desse solo. Separou aquela área, é como se colocasse uma malha em cima. Então você já deve ter visto aquele mapa, tá aí mostrando para você, aquele mapinha todo quadriculado. Dentro de cada quadradinho daquele é feita uma amostragem. Então, a grid de 1 hectare, de 2, de 3, de 5 hectares vai depender do que o técnico vai decidir, né? Então, por exemplo, se for de 1 hectare, se lá na área de 10 hectares nós obtivemos apenas uma amostra, aqui na agricultura de precisão, nesses 10 hectares serão 10 amostras. 10 amostras formadas por outras mais centenas de amostras simples, né? Então, dentro desse hectare, para formar essa amostra, é coletado 20, 30 pontos, e de 0 a 20, vai fazer de 20 a 40 também, e aí esses pontos são misturados para formar essa amostra. Então, uma amostra por hectare, ou uma amostra a cada 5 hectares, né? Então, ao invés de uma, já vai dobrar, vai ser 2 amostras, só que coletado muitos pontos para formar essas duas. Aí só vai depender do que for decidido. Então, se observa que a agricultura de precisão, nessa amostragem por grid ou por zona de manejo, ela vai demonstrar a variabilidade espacial desse solo. A variabilidade vertical, horizontal. Então, por quê? Porque vai-se fazer uma amostragem em profundidade, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60. Por que não pode lá na outra? Pode também. Só que na agricultura de precisão tem equipamentos automáticos muito melhores que aqueles nossos equipamentos, que as nossas ferramentas mais rústicas lá. Então, essa questão de contaminação de um horizonte para o outro, né, já não quase acontece, né? A gente observa muito isso aqui, que a gente observa os resultados e a gente vê que não houve nenhum problema de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 nas amostras de agricultura de precisão. Então, essa agricultura de precisão mostra essa variabilidade, vai te mostrar a sua diferença, a diferença do seu solo, por que há manchas, né, que você observa durante a lavoura, que uma área produziu mais, ali dentro daquele mesmo talhão, um pedaço, vamos botar um exemplo do pivô, né, então a parte de cima produziu mais, o quadrante 4 ali, alguns chamam quadrante 1, 2, 3 e 4, a parte de cima, a parte de baixo, produziu mais que o outro. Por quê? E essas diferenças a gente vê, na maioria das vezes, na fertilidade do solo e na biologia do solo, como é que está a saúde do seu solo. Então, há nessa necessidade realmente de melhorar, havia, né, essa necessidade de melhorar essa investigação, esse diagnóstico. E com essa aplicação da agricultura de precisão, com todas as suas ferramentas automáticas, ligadas a satélites, então as imagens, os softwares, tudo
tudo melhorou muito e ajudou bastante. Isso não quer dizer que é a solução do problema, né? Não é porque aumentou o número de amostras, o laboratório é bom, mas isso não quer dizer que vai trazer para você aquele aumento de produtividade, porque eu sei que o produtor rural hoje, o produtor de soja, por exemplo, o sonho dele é produzir acima de 100 sacas por hectare, né? Nossos vários clientes aqui vivem se perseguindo esse modelo de sucesso, mas não há uma receita pronta, porque cada um tem uma matriz para trabalhar. A matriz é o solo. É que essa investigação vai te ajudar a ver o que as áreas têm de diferentes. Características não podem ser mudadas, a textura do solo, a porosidade, a permeabilidade. Tem, obviamente, que há formas de melhorar a porosidade, permeabilidade, mas não é fácil. Então, essas características assim que são intrínsecas, mas o manejo correto, a aplicação de produtos biológicos, a importância de se colocar, de se fazer uma rotação de culturas e etc., facilita muito. Então, as análises de solo ao longo do tempo vão demonstrando que houve essa melhora no manejo e, obviamente, vai respondendo na produtividade. Então é isso, pessoal. A diferença entre a amostragem convencional e a amostragem para a agricultura de precisão, além do número de amostras mudar bastante, ele aumenta porque há necessidade de investigar cada pedacinho do seu solo, cada área ali com as suas diferenças, né? Mesmo elas vêm recebendo o manejo igual por longos anos, tá certo? E isso, então, tem que te levar a pensar, isso vai ser importante para mim? Isso é essencial? Também vai depender da sua tecnologia, vai depender do que você vai querer investir nesse solo, né? Então, eu não quero gastar esse dinheiro agora, vou investir em outra questão. Eu sei que meu solo, ele é muito homogêneo, eu já fiz um modelo de agricultura de precisão, eu não vi diferenças. Então, tudo isso você vai decidir junto com o consultor. Para nós, agrônomos, e para quem persiste no aumento de produtividade, a gente vê isso como uma real necessidade, como uma ferramenta essencial para se chegar a aumento de produtividade acima de 100 sacos. Então, eu vejo consultores dizerem, bom, se o cliente me procura e ele não faz agricultura de precisão, eu não atendo. Então, já começa a ser um pré-requisito também. Mas não há nada que impeça que você continue na sua amostragem convencional. Como eu disse, tudo que é feito com zelo, com capricho, com cuidado, tem bons resultados. Tanto faz a amostragem convencional ou a amostragem por agricultura de precisão. Mesmo a de precisão, se ela for mal feita, não vai te trazer bons resultados, né? E isso é um outro fator que eu quero salientar aqui. Hoje, o que falta no mercado também são profissionais qualificados para fazerem agricultura de precisão de verdade, para dizerem a verdade ao produtor rural, não venderem como uma tecnologia que vai fazer você diminuir custos. Não é exatamente isso. Pode ser que aconteça, mas não é exatamente você vai diminuir custos porque está fazendo agricultura de precisão. Pense logo que vai aumentar e muito o número de amostras, então vai aumentar o seu custo com a amostragem. Depois, com todos esses dados, você tem de ter um sistema que a empresa vai interpretar, vai jogar tudo ali dentro daquele sistema e vão sair aqueles mapas bonitos, mapas coloridos de todos os elementos, de pH, de cálcio, magnésio, de fósforo, de textura e muitas vezes estão comparados os itens da análise de solo, então pH com saturação por base, com cálcio e magnésio, o cálcio na CTC, o magnésio na CTC, então tudo isso sai naqueles mapas. Agora temos de ter alguém que pegue isso aqui, interprete e transforme em recomendações. Então, no mercado hoje está complicado essa questão do profissional para trabalhar. Várias empresas de agricultura de precisão já começam a ter problemas para pessoas para coletar e depois para trabalhar com esses sistemas, entender tudo isso. Mas tem-se
excelentes empresas que estão fazendo um excelente trabalho e trazendo muitos bons resultados para os seus clientes aí, tá certo? Então, na hora de decidir qual amostragem fazer, pense nisso, pense dentro da sua propriedade, qual é que é a necessidade de hoje, onde você quer chegar, né? Porque a gente tem que decidir para a safra, não só essa safra 23, 24, mas para as próximas safras, porque nós também temos de pensar na sustentabilidade do sistema, não é verdade? Nós temos que pensar que temos que produzir bem esse ano, nos próximos e nos próximos, então todo o sistema merece atenção. E vão ser esses temas que nós vamos falar nos próximos episódios. Por hoje, era isso que eu tinha para falar. Se você gostou desse conteúdo, siga-nos nas redes sociais, indique para os seus amigos, compartilhe lá e aí nós continuaremos a nossa conversa por aqui. Tá bom, pessoal? Tchau, até a próxima!